Fala, meu querido, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Ciência e vamos para a nossa nona aula sobre Secretaria Eclesiástica. Vamos voltar para o nosso slide. Importante. Documentação da igreja, ficha de reconciliação. Essa ficha é necessária? Vai depender da interpretação. Então, na nossa igreja aqui a gente usa ela, sim. Eu acredito que ela é importante, apesar que todo documento que está aqui eu acredito que é importante, né? Por quê? Porque tem a sua funcionalidade, tem a sua aplicação. Então, o que é isso? É um documento conciliativo. É aplicável em casos que o membro sai de uma disciplina e volta após a comunhão da igreja. Então, esse documento é o inverso do outro. Enquanto um é para tirar, esse aqui é para fazer a entrada, a reconciliação. Então, o irmão cumpriu a disciplina lá, ele assinou, cumpriu a disciplina 3 meses. Voltou, cumpriu, pronto. Então, assina aqui, meu irmão, esse documento que você está sendo reconciliado hoje, para como membro, está voltando a ser membro da igreja, né? No nosso caso aqui, ele volta a ser ato, certinho. Se quiser dar um cargo a ele, pode dar de novo um cargo na igreja para ele voltar às atividades. Ele tá bem, não voltou a cometer o delito, nem outros delitos novos, tá tudo ok, e ele assina essa ficha para ficar resguardado, de que ele saiu da disciplina. É necessário isso? Você pode dizer, não, mas não é, professor, mas não é necessário. Para quê? A pessoa não já saiu? Sim, mas é até bom para a pessoa, por isso que eu disse, o documento é importante porque a pessoa fica resguardada, o próprio membro está resguardado lá. Se por acaso o pastor sair e entrar um outro dirigente que não goste da pessoa e de repente puxa aí os documentos desse irmão, aí tem lá uma ficha de disciplina que ele cumpriu, mas a pessoa diz, ele está disciplinado. Aí, aqui, mas tem uma ficha de reconciliação, ele cumpriu a disciplina. Entendeu? Ou seja, o irmão está resguardado. Você não está resguardando aqui a igreja, você está resguardando o próprio membro, você está deixando o membro protegido, que ele cumpriu a disciplina e ele saiu no dia e na hora marcado. E tudo isso está documentado, está registrado. Isso aqui é que é importante, esse entendimento. Está tudo registrado, a entrada como a saída. Por quê? Se tiver só a entrada, que ele levou a disciplina, ele saiu quando? Aí vão entender que ele não saiu nunca. Já aconteceu vários casos na igreja, assim, de eu pegar irmãs que estavam disciplinadas há 3 anos, 5 anos disciplinada. Eu disse, minha irmã, a senhora nunca procurou a igreja? Não, eu não sabia, e não sei o quê, blá, 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 blá. Entendeu? Aí a complicação é grande, meu irmão. E gera um constrangimento, aí às vezes as pessoas se chateiam, às vezes os parentes não gostam, a pessoa vai e espalha dentro da família, a igreja estava me disciplinou e eu estava disciplinado até hoje, não sabia, então é uma série de problemas que gera. Por quê? Por falta dessa documentação ou por falta também de cuidado dos dirigentes ou do próprio membro também de não procurar o pastor. O pastor disciplinou você 3 meses, disciplinou, cumpriu a disciplina, procure o seu pastor agora, meu pastor, já encerrou o prazo, 3 meses. Como é que fica a minha situação? Pronto, aí estava lá frequentando os cultos direitinho, tá tudo bem? Então, assina aqui para a gente fazer a reconciliação. Pronto, fechou o ciclo, tá tudo feito, tá tudo registrado. Outro dirigente que vir, outra pessoa que vir, ou se você for para outra congregação, tá tudo registrado lá, certinho, tá tudo bem. Se não houver esse registro, fica tudo muito vago. É a palavra de um contra o outro, aí uns são mais negligentes, outros não vão acreditar, e aí o caos está instalado. Então é importante esse documento. Por isso que eu disse a você, esses documentos, quando você olha para ele assim, sem analisar a sua praticidade, parecem inúteis. Nada, eu vou botar reconciliação. Não, o irmão voltou. O negócio aqui é o amor. Aí usa o amor como desculpa. O negócio aqui é o amor. Nós amamos, está perdoado. Sim, mas quando o problema surge, o amor acaba. Então é melhor amar. Nós vamos amar, mas precisa também estar respaldado em documentação esse amor, porque aí esse amor, ele fica guardado e ele fica também protegido. A documentação é para proteger o membro, não é para danificar, causar danos ao membro, é para protegê-lo. Então é importante essa documentação. Documentação da igreja, ficha de aclamação. Esse documento aqui, ele não é usado em algumas denominações, mas na nossa é usado. E ele tem uma importância muito grande e é importante que as igrejas tenham ele.
documento de inclusão, documento usado para a inclusão de membros batizados vindos de outras denominações. Na nossa igreja, nós fazemos a aclamação. Então, tem muitas igrejas que eu conheço que não é não é assembleia, que também faz aclamação. Então, se você faz aclamação na sua igreja ou não faz, faça. Por quê? O que é uma aclamação? A aclamação é quando você tem uma pessoa que é de outra denominação, está vindo para a sua igreja e ela quer congregar. Só que a pessoa, quando vem, ela vem carregada com todas as informações estatutárias e doutrinárias daquela igreja, daquela congregação, inclusive teológica. Então, quando você faz ela passar pelo processo de aclamação, você vai que meio que tentar, pelo menos tentar, né? E dá para conseguir, que eu tenho visto isso na prática, que dá para conseguir, você vai aculturar a pessoa na sua igreja. Porque a sua igreja tem o próprio estatuto, tem a própria doutrina, tem as próprias regras, tem os próprios costumes, né? Por exemplo, sai uma irmã da igreja quadrangular para a igreja universal, para a igreja quadrangular para a igreja Assembleia de Deus. Na igreja quadrangular, os irmãos usam calça, usam brincos no culto. Na Igreja Assembleia de Deus aqui, não se usa. Então, é uma outra cultura. Então, a pessoa tem que se inteirar sobre isso. E a aclamação, ela funciona para isso. Porque a aclamação não é só um documento. A aclamação é um processo. Primeiro, ela entra no curso de discipulado, porque ela precisa entender a doutrina da igreja que ela está entrando, a teologia que ela está entrando. Se a pessoa vem de uma teologia neopentecostal, uma teologia liberal, de uma teologia da prosperidade, ela precisa entender a verdadeira teologia pentecostal, que não tem nada a ver com isso. Então, ela vai para o discipulado, e depois que ela passa para o discipulado, ela fica um tempo sendo observada e depois começa assim o processo de inclusão dela através da documentação. E como é feito isso? A aclamação é a ficha de inscrição, o termo LGPD, né, que aí daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, e toda a documentação dela que é pedida. E aí é feita a inclusão dela no hall de membro. Ela vai para um culto, né, o culto de inclusão dela, que é o culto administrativo, e ela passa por lá e ela é inserida no hall de membros da igreja. E isso aí ela passa por um processo, não muito longo, mas um processo onde ela tem várias etapas e ela vai entendendo a cultura e a doutrina da igreja que ela está agora frequentando. Isso é muito importante. Nós temos colhido muitos frutos com relação a isso e eu acho que toda igreja deveria ter aclamação, processo de aclamação na sua igreja, porque aí você evita muito problema. Documentação da igreja, ficha de cadastramento de membros, documento de cadastro para inclusão no rol de membros, usado no cadastro do batismo, aclamação, reconciliação e cadastro, e recadastro. Olha só, esse documento aqui, na realidade, ele é válido, deve ter, mas se as igrejas já têm um computador, já têm um sistema, esse documento nem precisa ser muito usado mais. Por quê? Porque o cadastro é feito no próprio sistema. Então, o documento é o sistema, entende? Então, se você não tem um sistema ainda de cadastro, então tem que fazer um documento mesmo, pode ser no Excel, pode ser no Word, um documento onde você coloca todos os dados do membro, foto, tudo certinho. Então, esse documento ele é usado tanto no batismo, a pessoa vai ser batizado, é congregada, vai descer as águas, então faz o cadastramento. Como também na aclamação, a pessoa está vindo de outro ministério para o nosso, faz o cadastramento. Na reconciliação, como é que funciona essa reconciliação? A pessoa foi para outro estado, a pessoa era do nosso ministério, foi para outro ministério, para outro estado, e depois voltou de novo para o nosso ministério. Então, a gente nem batiza, porque ela já foi batizada no nosso, nem aclama, porque ela não está vindo pela primeira vez de outro ministério, então a gente chama isso de reconciliação. Mas aqui cada igreja vai entender isso diferente, mas aqui nós fazemos assim. Então você pode seguir esse modelo. Ou então no recadastro, né? Os membros estão com as fichas tudo desatualizadas, então você pode fazer um recadastramento usando esse documento, que é a ficha de cadastramento de membros. Lembrando, esse documento pode ser também um sistema, pode ser trocado uma coisa pela outra. Documentação da igreja, formulário de processos. Documento usado para fazer análises de processos. Que documento é esse, professor José? Esse documento, ele não é nada mais, nada menos do que uma planilha, entendeu? É o documento é o formulário de processo. Que formulário é esse? Você quer, por exemplo, você está fazendo o recadastramento dos membros da igreja, certo?
Aí você está fazendo recadastramento e você está fazendo por etapa, como a gente já fez aqui. Por exemplo, você começa com um grupo de obreiros, depois as irmãs, depois os irmãos, depois as crianças. Então você cria uma metodologia, um processo. E você precisa documentar tudo isso, como esse processo vai ser desenvolvido ou como ele foi desenvolvido, para você apresentar os dados para o pastor. Isso nós estamos falando de uma secretaria organizada, uma secretaria de alto padrão, uma secretaria que tem processos lisos e claros a ser feito. Então, se tem isso, então você pode criar um formulário de processo, que é o documento usado para fazer análise de processo, para você analisar como discorreu todo aquele processo que você executou ali na igreja, como é o caso do recadastramento. Por exemplo, o pastor faz a reunião administrativa. Aí você tem lá a chamada, faz a chamada dos obreiros, faz a chamada dos coordenadores e assim vai. Aí de repente o pastor ele quer um relatório de quem está frequentando as escolas bíblicas, frequentando esse culto administrativo, tanto os obreiros como a liderança. Aí você cria um formulário, que vai fazer uma análise de toda essa frequência e passar os dados para o pastor. O pastor quer saber quem está vindo, quem não está vindo, qual é o nível de frequência, os irmãos, se quem vem mais é as irmãs ou os irmãos, e você vai passar esses dados para o pastor e você pode criar esses formulários. Geralmente esses formulários pode ser feito no Excel, pode ser feito no Word, mas o mais adequado hoje, mais fácil e mais rápido é você fazer pelo Google Doc. O Google Doc você cria formulários e lá é fácil, porque funciona como um aplicativozinho e fica ok. E aí tem tutoriais aí na internet como você fazer isso pelo Google Docs de forma online. Então é importante ter esse documento e dá para deixar o serviço mais trazer informações bem claras sobre e trazer dados para o ministério, para o seu pastor. É isso aí, meu querido. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, te ajudou de alguma forma, então considere se tornar-se membro do canal, porque logo logo, como falei no início do vídeo, logo logo estarei disponibilizando um curso de teologia completo para aqueles que foram membros do canal. E também eu quero indicar para vocês uma obra excelente de minha autoria, que é O Problema do Mal dentro de uma perspectiva teológica. O link vai estar aí na descrição. Clica aí, vai lá no site da Amazon e compra esse material lá, que tenho certeza que vai te ajudar a entender esse tema tão complexo do mundo da teologia. Então, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aula.